Essa história aconteceu em uma noite de sexta-feira 13, quando um homem chamado Antônio, consumido pela ganância, decidiu conjurar um demônio em troca de riquezas inimagináveis. A atmosfera pesada e o ambiente silencioso conspiravam contra ele, enquanto pronunciava as palavras proibidas. De repente, uma presença sinistra começou a se manifestar, envolvendo a sala em trevas. O ar gelado arrepiava a pele de Antônio, mas sua ambição era mais forte. E uma figura sombria emergiu das sombras, revelando olhos brilhantes e um sorriso malicioso. O demônio, conhecido como Belial, sussurrou promessas de fortuna infindável em troca da alma de Antônio. O ambiente se tornou pesado, com uma energia maligna enquanto Antônio hesitava, encarando a encruzilhada entre riqueza e condenação eterna. A sala ecoava com risadas demoníacas, aumentando a tensão no ar. Agora, Antônio enfrentava as consequências de sua decisão, com o destino incerto selado naquele pacto obscuro. Ao ouvir a pergunta sinistra, Belial fixou seus olhos penetrantes em Antônio. Uma risada sinistra ecoou na sala enquanto o demônio começava a articular o pacto. Riqueza além dos seus sonhos, mais extravagantes, mas em troca, sua alma será minha por toda a eternidade, sussurrou Belial. Antônio, seduzido pela promessa de riquezas imensuráveis, engoliu em seco antes de pronunciar sua resposta. Aceito, murmurou ele, entregando-se ao abraço sombrio do pacto. Uma explosão de energia maligna preencheu o local, distorcendo a realidade ao redor. A partir daquele momento, a vida de Antônio estava entrelaçada com forças além da compreensão humana. A promessa de riqueza começou a se materializar lentamente, mas a sombra da condenação eterna pairava sobre ele, obscurecendo cada conquista. A atmosfera ao redor dele tornou-se carregada com a presença constante de Belial, aguardando pacientemente o momento de reivindicar o preço combinado. O que aguardava Antônio além da fachada brilhante de sua nova riqueza era um destino sombrio e incerto. Com o pacto firmado, Belial sorriu de maneira macabra e desapareceu na escuridão, deixando Antônio envolto em um silêncio opressor. A promessa de riquezas se concretizava gradualmente, mas a cada passo bem-sucedido nos negócios, a sombra de Belial pairava mais intensamente. Noite após noite, Antônio era assombrado por pesadelos perturbadores e sussurros obscuros que ecoavam em sua mente. A angústia crescia à medida que o tempo avançava, e ele se via constantemente olhando por cima do ombro, temendo o retorno iminente da entidade demoníaca. Mesmo rodeado por luxo e prosperidade, a alma de Antônio tornava-se cada vez mais inquieta. Sua busca por prazeres terrenos não conseguia dissipar a ansiedade crescente, pois o demônio observava atentamente, aguardando pacientemente o momento certo para cobrar sua parte do acordo. À medida que os dias passavam, Antônio percebia que sua riqueza vinha acompanhada de um preço inestimável. O inevitável retorno de Belial pairava como uma sombra crescente, lançando dúvidas sobre o que o futuro reservava para aquele que ousou barganhar com forças além da compreensão humana. O relógio continuava a contar os segundos até o momento sombrio em que o demônio viria para reivindicar sua parte no pacto sinistro. Com o passar dos anos, o peso do pacto tornou-se cada vez mais tangível na vida de Antônio. A riqueza acumulada não conseguia mais ofuscar a crescente presença sinistra que se manifestava ao seu redor. A atmosfera na mansão luxuosa era agora permeada por uma energia sombria, enquanto criaturas que pareciam ser cães enormes surgiam nas sombras, olhos flamejantes revelando a proximidade da cobrança. Noites sem fim eram assombradas por uivos fantasmagóricos, e os vislumbres das criaturas demoníacas deixavam Antônio em um estado constante de apreensão.
Cada passo que dava era acompanhado por uma sensação de que algo espreitava nas sombras, esperando pelo momento certo para se manifestar completamente. As visões dos cães demoníacos intensificavam-se, circulando Antônio como mensageiros do demônio que ele havia invocado há tanto tempo. O ar tornou-se denso com a iminência da cobrança, e o encontro inevitável com Belial pairava como uma sombra macabra sobre a vida outrora próspera de Antônio. O preço do pacto estava prestes a ser exigido, e as criaturas demoníacas indicavam que o momento sombrio se aproximava rapidamente. Naquela noite fatídica de sexta-feira 13, o ambiente tornou-se pesado com a presença do demônio. Belial, com olhos ardentes, materializou-se diante de Antônio, que sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao encarar a entidade a qual vendera sua alma. Você viveu uma vida de rei, Antônio, mas chegou a hora de pagar o preço, sussurrou Belial com uma voz que ecoava através do espaço, carregada de malícia. A sala, antes repleta de opulência, transformou-se em um cenário sombrio, iluminado apenas pelos olhos flamejantes do demônio. A tensão atingiu seu ápice enquanto Antônio enfrentava a inevitabilidade da cobrança. O demônio aguardava pacientemente, pronto para reivindicar aquilo que fora prometido há tantos anos. O destino de Antônio estava selado, e agora ele confrontaria as consequências de sua barganha temerária com o sobrenatural. O que aguardava na escuridão era uma revelação agourenta do preço a ser pago por viver uma vida de excessos à custa de sua própria alma. Desespero apertou o coração de Antônio quando ele se deu conta de que o momento de acertar as contas havia chegado. Sua riqueza parecia vã diante da iminência de perder algo tão fundamental quanto a própria alma. Tremendo diante de Belial, Antônio gaguejou, e mais qual é o preço exato que devo pagar? O demônio, envolto em sombras, sorriu de maneira insidiosa. Oh, Antônio, você selou este acordo sem perguntar pelo preço? O preço é sempre mais alto do que se imagina, e agora é hora de quitar sua dívida. A ansiedade se misturou com a confusão nos olhos de Antônio, que percebeu que não compreendia totalmente as ramificações do pacto que havia feito. As criaturas demoníacas, ainda presentes nas sombras, pareciam se contorcer de antecipação diante da iminente revelação do preço a ser pago. A atmosfera tornou-se eletricamente carregada, e Antônio, perdido em seu desespero, ansiava por entender a extensão total do que estava prestes a sacrificar em nome da ambição desmedida. Em um último suspiro de desespero, Antônio balbuciou: eu estava cego pela ganância, mas não entendi o verdadeiro preço. Belial, com um riso sádico, declarou: o preço é a própria essência da sua alma, Antônio. A sala mergulhou em trevas, e Antônio sentiu sua existência ser sugada, uma sensação agonizante que rasgava sua essência. A risada do demônio ecoava, triunfante, enquanto a alma de Antônio era absorvida por um abismo sombrio. O demônio, agora envolto em uma aura de conquista, proclamou: e mais uma alma para a minha coleção. A ganância humana sempre me presenteia com deliciosos banquetes. Belial desapareceu nas sombras, deixando para trás um vazio gelado onde antes residia a vida de Antônio. Naquela noite de sexta-feira 13, a mansão outrora suntuosa de Antônio tornou-se um lugar de lamento silencioso. As criaturas demoníacas se dispersaram, cumprindo seu papel na terrível transação. A ganância de Antônio havia selado seu destino, entregando sua alma como tributo ao demônio que agora se deleitava com mais uma vitória sobre a fragilidade humana.